E salve, 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 sobreviventes analógicos! Nada mais nostálgico e com sabor de infância do que o tema de Super Mario World. Está começando mais um episódio do podcast Manual de Sobrevivência Analógica pelo YouTube e pelo Spotify. Se você está aqui, parabéns! Você sobreviveu à era analógica. Você literalmente venceu o chefão final chamado assoprar cartucho de videogame. E hoje o papo é Super Mario World, um joguinho do Super Nintendo. Joguinho, estou cometendo uma heresia. Um jogaço do Super Nintendo e que marcou a infância de muitos e principalmente deste que vos fala. Você que está fazendo sua caminhada, tomando um banho pelado, cozinhando feijão, temperando frango, prepare-se para separar aquele controle que tem mais sujeira que memória afetiva, porque a gente vai abrir um portal direto para os anos 90, quando o maior problema da vida era cair num buraco por culpa de um botão que falhou. Pois o Super Mario World definiu uma geração, vendeu milhões e detonou nossos dedos. Esse jogo era basicamente a academia da infância. A gente fazia mais força no botão do que no braço inteiro. Hoje a gente vai falar de como um encanador baixinho, bigodudo e um dinossauro que comia tudo que via pela frente e não precisava tomar Estomazil para má digestão mudaram o mundo dos games. E tudo isso sem precisar de atualização de 40 GB. Era só ligar e jogar. Simples, saudável, uma utopia. Se você já soprou o cartucho, se já se perdeu na Forest of Illusion e se já xingou o Mario como se ele fosse gente de verdade, este episódio é pra você! Então já aproveita e se inscreva no canal do YouTube do Manual de Sobrevivência Analógica e ativa o Sinex para ser avisado quando sair um novo episódio. Não gosta do YouTube? Entra no Spotify e siga-nos para não perder um só programa do Manual de Sobrevivência Analógica. Se inscreveu? Curtiu? Compartilhou? Você pode também comentar no YouTube e no Spotify. É de grátis e não paga nada. Agora, você pegou Yoshi, achou uma pena e voou para cima das nuvens e encontrou várias moedas? Mande um Pix analógico pra gente. Pra você que está ouvindo pelo YouTube, perceba que aí na arte deste episódio há um QR Code que você pode escanear, mandar sua contribuição e seu comentário que a gente lê durante os episódios. Pra você que duvida, está iniciando agora o momento Alô Você do Manual de Sobrevivência Analógica. O Daniel Gaspar enviou um Pix pra gente e uma mensagem. Cara, este programa do Domingo Legal Raiz foi sensacional, me desbloqueou várias memórias e vários traumas. A mim também, viu, Daniel? Eu que produzi ali o conteúdo do Domingo Legal Raiz. Para você que não sabe do que estamos falando, o último episódio do Manual de Sobrevivência Analógica foi sobre o Domingo Legal Raiz, aquele apresentado pelo Gugu Liberato nos anos 90, com várias provas, gincanas duvidosas, quadros apimentados. Não, ainda não ouviu? Vai lá que tá sensacional! O Gervásio, você só pode estar brincando que seu nome é esse, hein, Gervásio? Mandou pra gente parabéns pelo projeto. Quem tá falando é o Luxemburgo Projeto? Muito obrigado, Gervásio. Esse projeto é feito com muito carinho pra vocês. E eu quero mandar um abraço para o Enzo, 10 anos, que nos escuta sempre lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. E ele pede para mandar um alô para sua mãe Letícia e seu pai Carlos. Letícia e Carlos, alô para vocês!
Abraços dados, bora para o episódio Super Mario World, a lenda do encanador mais famoso do reino do cogumelo. Para começar nosso episódio de hoje, vamos voltar exatamente para o ano de 1990. Quantos anos você tinha em 90? Você já era nascido, não era? Estava balançando? No Japão, o Super Nintendo chegando ao mercado e junto dele, o jogo do bigodudo mais famoso do mundo. Não estamos falando do ratinho nem tampouco do baixinho da Kaiser. Falamos do game Super Mario World. Enquanto isso, no Brasil, a gente vivia uma tal de reserva de mercado. O que é essa reserva de mercado? Interrogação. Era basicamente o governo brasileiro dizendo: videogame importado? Pra que você precisa disso? Vai sonhando aí com o seu Super Nintendo. Era como se o Bowser, o maior chefão da saga, tivesse virado o chefe da alfândega. O SNES, como era chamado o Super Nintendo, tava lá preso numa masmorra, enquanto a gente jogava clones do videogame que faziam barulho de micro-ondas. É claro que ali não era o início do Super Mario World, mas esta foi a versão que veio pra ficar. Mas enquanto o mundo inteiro salvava a princesa Toadstool na Dinosaur Land, olha como o meu inglês está refinado, aqui no Brasil, o Mario era tipo aquele tio que mora longe. Você sabia que existia, mas você só vê uma vez por ano e ainda pergunta por você lhe chamando pelo nome errado. Aí chega o ano de 1993 e surge uma luz no fim do túnel, ou uma luz ao final do encanamento. A empresa Playtronic, uma união da Nintendo, Estrela e Gradiente, que se uniram para fazerem o milagre, trouxeram o SNES oficialmente para o Brasil. Foi o fim da ditadura dos 8 bits e junto com o videogame veio com ele a saga do Super Mario World e a chegada do jogo foi um estrondo BOOM! Super Mario World não era só jogo, era o brinquedo. Tarde, noite, feriado, dor de barriga, tudo virava horário útil para jogar. Hoje a galera salva os jogos automaticamente, a gente salvava na fé. Memory card nuvem só existia na cabeça de um engenheiro visionário do futuro. Então, para zerar o jogo, a solução era simples e idiota: deixar o videogame ligado o dia inteiro, a noite inteira, e torcendo para ninguém encostar na tomada, esbarrar ali no videogame, dar aquele chute sem querer com o dedinho do pé direito, ou simplesmente para sua mãe não olhar a conta de luz e resolver dar um game over em você. Era adrenalina pura, missão impossível e a gente achava normal. E você me pergunta, quem que criou o jogo Super Mario World? Vamos falar da galera que criou essa maravilha, talvez a 8ª maravilha do mundo. Lembra que meu inglês estava bom? Veja agora meu japonês. Takashi Tezuka na direção e, claro, Shigeru Miyamoto supervisionando, o cara que basicamente criou o Mario enquanto esperava o macarrão instantâneo cozinhar. Um gênio! E o mais curioso, o Miyamoto queria colocar um dinossauro para o Mario montar desde o primeiro Super Mario Bros. Só que as primeiras versões do videogame eram tão limitadas que era tipo tentar instalar motor de foguete num Fusca 77. Simplesmente não dava. O console falava assim, ó: amigo, no máximo que eu consigo desenhar para você é um quadrado verde e você finge que é um dinossauro. Aí chegou o Super Nintendo, cheio de potência e pronto! Sonho realizado! Nasceu o Yoshi, o dinossauro mais versátil da história. Ele engolia tudo e não precisava tomar estomazil pra azia. Ele ganhava asas, virava balão, praticamente um canivete suíço com olhos fofos ou um inspetor bugiganga na versão réptil pré-histórica. E quando a gente pulava, salvava o Mario e deixava o Yoshi cair no abismo? Um trauma.
era abandono afetivo em 16 bits. Até hoje dá um aperto no coração. E os personagens então? O Mario dispensa apresentação, mas a história dele é muito mais antiga. O cara nem começou como Mario, olha só, ele trocou de nome. Em 1981, no jogo Donkey Kong, ele nasceu como Jumpman, em português, Homem Salto, nome de funcionário de obra, hein? Só em 1983 que virou o Mario e em 1985 virou uma estrela mundial. Daí pra frente só deslanchou e a gente aqui vivendo tudo isso sem saber que estava testemunhando o nascimento da Beyoncé dos videogames. Agora, o Luigi, coitado, no começo ele era só a versão esverdeada do Mario, tipo skin alternativa, o famoso Mario Verde. O cara devia acordar, olhar no espelho e pensar: eu existo ou só troquei de tinta? Uma crise existencial. Só em 1994, com o All Star Plus Mario World, que o Luigi ganhou identidade própria. Finalmente, deixaram o menino ter personalidade. Um marco na psicologia dos personagens, inclusive. E a jogabilidade? 2D de rolagem lateral, mas com liberdade absoluta. Além do cogumelo e da Fire Flower, a gente ganhou a Cape Feeder, a capa. Bicho, aquela capa era liberdade total. O Mario voava, planava, fazia uns negócios que nem piloto de parapente consegue. Subir. E ainda tinha o item guardado naquela caixinha lá em cima, o famoso inventário rápido. Era estratégia pura, era quase jogar xadrez, só que com tartaruga voadora. E o mapa então? Um mundo só, cheio de caminhos secretos. A gente decorava tudo de cabeça. Não tinha GPS, não tinha tutorial, não tinha waypoint brilhando no chão. A gente era o Google Maps do reino do cogumelo e de graça. A história do Super Mario World era aquela simplicidade que só funcionava porque é genial. Mario, Luigi e a princesa foram tirar férias na Dinosaur Land. Férias, isso mesmo. Mas aí, claro, Bowser aparece e fala assim: hoje não, rapta a princesa. A história passa da turma do Chaves indo tirar férias em Acapulco para um caso do Cidade Alerta. E para completar, os Copalings prendem os dinossauros em ovos. Basicamente um sequestro em massa patrocinado por répteis mal intencionados. É neste enredo que o jogo se passa: salvar a princesa, salvar os amiguinhos do Yoshi e encontrar 96 saídas. Isso mesmo, anote aí, 96 saídas. Hoje em dia o pessoal reclama quando tem que fazer 2 retornos na BR-101. A gente não, a gente virava detetive. Tentativa e erro, dica do primo mais velho que se achava um Gandalf dos videogames e bora lá, vamos tentar fechar esse Mario World. As fases secretas eram um evento. Achou uma chave? Era como descobrir tesouro no quintal. E abrir caminho novo era praticamente um bingo interno. A Star Hold e o Special World eram o nosso passaporte para o mundo avançado. A gente se sentia hacker de 10 anos. E quando você encontrava um Switch Palace, amarelo, azul, vermelho, verde, aquilo era ganhar na loteria, só que sem imposto. Você apertava o botão gigante e todos os blocos apareciam no mundo. Era tipo instalar DLC antes do DLC existir. Os mundos eram um show à parte. Yoshi Island, Donut Plains, Vanilla Dome, Forest of Illusion, Chocolate Island e o temido Valley of Bowser, que dava mais medo que prova de matemática. E
os inimigos, hein, galera? Esses não eram só bonequinhos de tela, não. Eram chefes de gangues da vida real, só que sem precisar chamar 20 amigos. Cada fase parecia uma reunião de condomínio com gente querendo te ferrar. Os Culpa-Trupas, por exemplo, você pisava neles e tcharam, virava a arma. Só nessa hora que chutar um casco resolvia problema na vida. E os Paratrupas voadores pareciam pombos mutantes querendo roubar a sua alma. Conhece os Dry Bones? Eram os esqueletos que não sabiam lidar com a própria morte. Você os destruía, ele levantava. Zumbi insistente, revival infinito, quase um clipe de Thriller do Michael Jackson. E os Mad Koopas, bruxos corporativos, encostavam num bloco e transformavam tudo em problema. Tinham também os Amazing Flying Hammer Bros. Jogavam um martelo na sua cara como se fossem panfletos assassinos. E o Sumo Bro? O Sumo Bro bate o pé, cai um raio do nada e você morre. Aleatório, injusto, mas muito justo para a infância. E os Boos? Os Boos eram um terror psicológico pixelado, olha, até um trava-língua. Só apareciam quando você virava de costas. Aqueles fantasminhas, tipo aquele colega de trabalho que só fala mal de você quando você sai da sala. E por fim, tinha o Bowser, todo poderoso no seu castelo, que era basicamente uma escavadeira gigante com raiva. E para derrubar o cara, nada de Quick Time Event, nada de Custance. Você pegava uma grua, literalmente uma grua, e tacava nele. E funcionava. Era simples, honesto e muito mais satisfatório que qualquer final boss de hoje em dia com 27 fases de tutorial. Atente-se para que eu disse final boss, hein? Vamos de curiosidades! Na versão japonesa, o Yoshi podia comer os golfinhos em Vanilla Secret 3. Na americana, na versão americana e europeia, não deixaram. O primeiro caso documentado de censura a um réptil com fome. E a gente descobria isso como? Lenda urbana. Meu primo do Japão falou. Claro, o primo do Japão sempre existiu. O Yoshi, então, cada casco dava um poder. Vermelho cuspia fogo, amarelo fazia terremoto, azul fazia o dinossauro voar. Era tipo RPG de bolso, Biode completa, árvore de talentos pronta, tudo em 16 bits. O Super Mario World não era só um jogo, meus amigos, era fenômeno global. Vendeu mais de 20 milhões de cópias, o jogo mais vendido do SNES e um dos mais vendidos da história inteira. Ganhou o prêmio de jogo do ano, foi considerado o maior jogo de todos os tempos pela Empire Magazine. E o próprio Miyamoto diz: é meu favorito, garotinho esperto, hein? É tipo o filho mais velho que você acha que não presta, mas no fundo é o queridinho. E não parou por aí. A partir desse jogo, deu origem à série animada que a gente assistia na TV Colosso. Sim, acreditem, Mario na televisão inspirou hacks de Room insanos, os famosos Kaizo Mario World, que basicamente disseram: dificuldade extrema? Vamos radicalizar! E claro, pavimentou o caminho para o Super Mario Maker, onde você mesmo podia torturar os amigos. Yoshi. O dinossauro virou ícone, teve jogo próprio, Yoshi's Island, ou como chamaram no ocidente, Super Mario World 2 Yoshi's Island. A prequela que mostrava Yoshi cuidando do bebê Mario. E se o bebê chorasse? Putz, trauma psicológico em 16 bits. Nada de psicólogo, só grito do bebê pixelado e o Yoshi correndo de um lado pro outro.
O jogo foi relançado tantas vezes que a Nintendo basicamente disse: a galera nunca vai cansar disso. SNES Classic, Game Boy Advance, Nintendo Wii, Nintendo Switch Online. Se você tem um aparelho que liga na tomada, com certeza terá esse jogo instalado. E a moral da história? O melhor metaverso eram os pixels. A melhor plataforma de streaming eram as fitas que a gente soprava. E a gente era feliz assim, porque se você sobreviveu a Bowser, aos Koopalings e ao cair no buraco da Star Road, meu amigo, você sobrevive a qualquer atualização de software hoje em dia, sem reclamar do Wi-Fi, sem travar na tela de login, sem bugar no patch. Você é sobrevivente de verdade! E chegamos ao final da nossa jornada pelo reino do cogumelo. Este foi o manual de sobrevivência analógica para os que reviveram cada pixel, cada pulo, cada segredo. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, nos siga no Spotify. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento com aquele seu amigo que ainda está à procura da Star Road na vida real já vale o nosso dia. E claro, se esse episódio tocou o seu coração de forma mais monetária, e não me venham dizer que seu salário entrou pelo cano, lembre-se do nosso Pix analógico. O QR Code está na tela. Mande qualquer valor pra gente continuar investigando os mistérios da vida analógica. Um abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal!